Sexta-feira, 20 de outubro de 2023, começa agora o Piques News. Confira os destaques desta edição. Consude tem edição realizada em São Paulo. Governadores dos estados do Sul e Sudeste discutem demandas regionais. Fiesc propõe diversidade industrial para Santa Catarina. Proposta foi lançada durante o Fórum Radar. No Paraná, União da Vitória recebe donativos. Mais de 850 cestas básicas foram encaminhadas ao município afetado pelas chuvas. Milei chega como favorito no primeiro turno nas eleições argentinas. Pleito presidencial ocorre neste domingo no país afundado na crise econômica. As atualizações na guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Região norte de Israel é evacuada por ataques do grupo terrorista Hezbollah na fronteira com o Líbano. E você vai ver ainda, moradores de um bairro de Garupaba, no sul catarinense, reclamam de alagamentos frequentes. Essas e outras notícias a partir de agora no Piques News. Olá, obrigada pela companhia. Nós estamos ao vivo, agora 8h02. O governo do Paraná enviou nesta sexta-feira mais 850 cestas básicas para a União da Vitória, uma das cidades mais prejudicadas pelas chuvas das últimas semanas no estado. Hoje pela manhã, 2 caminhões da Defesa Civil do Paraná saíram com destino à União da Vitória, levando cestas básicas para os atingidos pelas chuvas. Um caminhão levou 600 unidades e o outro cerca de 250 cestas. A Ceasa do Paraná também destina mais hortifrutigranjeiros para a população afetada. O tenente-coronel Adriano de Mello, coordenador executivo da Defesa Civil do Estado, ressalta que já foram encaminhadas mais de 5.000 cestas básicas para todas as cidades prejudicadas pelas chuvas. Diariamente está sendo feita uma programação para atender todos os municípios que foram atingidos. Com base nos laudos que são realizados pelas prefeituras, é feita a estimativa de destinação de cestas. Então, não é de uma forma aleatória que é entregue cestas, é com base nos laudos levantados pelas prefeituras nos municípios. Vai depender desse levantamento por parte das coordenadorias municipais de defesa civil, que são vinculadas aos prefeitos, né? Então, assim, diariamente nós fazemos reuniões de nivelamento, programação de logística, sobre o que vai ser carregado e para onde vai ser carregado. Então, não é de forma aleatória, é de forma pensada, de forma técnica que a gente fez essa distribuição. Além de União da Vitória, São Mateus do Sul e Rio Negro também recebem donativos. Segundo o tenente-coronel, há cerca de 35.000 pessoas afetadas pelas inundações, aproximadamente 8.000 pessoas desalojadas e 800 desabrigadas. Até ontem nós fomos perguntados sobre o prazo de retornar para as residências, né? Vai depender da vazão do rio, como que vai transcorrer nos próximos dias. Nós temos uma projeção em que o nível do Rio Iguaçu deve subir ainda até o dia 21, chegando por volta dos 8,40 metros. Né? Mas estamos torcendo aí e orando, né, para que Deus nos abençoe e isso minimize o sofrimento das pessoas. Nesta semana, o governador Carlos Massa Ratinho Júnior anunciou o valor de R$1.600.000 para reforçar o atendimento às vítimas das chuvas e 30 milhões em créditos emergenciais para serem usados principalmente na recuperação de estradas rurais. E neste mês de outubro, o Corpo de Bombeiros do Paraná comemorou 111 anos e o governador Carlos Massa Ratinho Júnior inaugurou nesta quinta-feira o novo quartel do Corpo de Bombeiros em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. A unidade é a segunda maior do estado, com área construída de 1.500 metros quadrados. O quartel vai abrigar a sede do 7º grupamento da corporação, que atenderá, além de Colombo, os municípios de Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, 4 Barras, Tunas do Paraná e Adrianópolis. Este é o 3º quartel do Corpo de Bombeiros inaugurado no Paraná em 2023. O governador destacou o investimento do Estado na corporação, que inclui a contratação de mais 400 bombeiros e a aquisição de novos equipamentos. Autonomia para a região, né, dá uma estrutura maior para o Corpo de Bombeiros, né? Colombo também é uma cidade que vem crescendo, hoje é uma cidade de 250 mil habitantes. É importante lembrar que nós fizemos o nosso mandato pela primeira vez na história, nos mais de 100 anos dos bombeiros, a independência do bombeiro. O bombeiro ele era
ele tinha que ter a autonomia da Polícia Militar, ele dependia da Polícia Militar, e nós fizemos um desmembramento, onde hoje o Bombeiro do Paraná ele tem uma vida própria, ele tem orçamento próprio, ele tem planejamento próprio, ele tem a parte financeira própria, não fica mais dependente da Polícia Militar, e isso dá uma nova estrutura, né, para o Corpo de Bombeiros, e automaticamente também dá uma tranquilidade para a Polícia Militar, que pode focar na parte policial, né, de segurança, de monitoramento e de ronda. Além da nova sede, o Corpo de Bombeiros também vai receber reforço na frota. Na inauguração do quartel em Colombo, foi anunciada a entrega de 9 caminhonetes Mitsubishi L200 e de uma ambulância adquiridas com recursos próprios da corporação. Além disso, 10 caminhonetes Ford Ranger, viabilizadas por emendas parlamentares, deixaram um total de 6 milhões em investimentos. O impacto do investimento do Estado no Corpo de Bombeiros será sentido principalmente na redução do tempo de resposta a ocorrências. E o Consórcio de Integração Sul e Sudeste, o COSUD, realiza em São Paulo a 9ª edição do encontro entre os governadores dos estados participantes. Governadores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo se reúnem em São Paulo para debater assuntos de interesse dos estados do Sul e Sudeste do país. Os gestores alinham compras consorciadas e organizam estruturas que auxiliam no desenvolvimento regional. O governador Eduardo Leite citou algumas ações que justificam a criação da entidade formada em 2019. Ao invés de nós replicarmos estruturas técnicas que têm custo, né? Corpo de engenheiros, de meteorologistas, para projetos, análises preditivas, cada estado ter o seu, tem um custo maior. Se a gente trabalha na perspectiva de ter uma estrutura comum e, naturalmente, células dessa estrutura em cada um dos estados, a gente pode ter, além da parte de prevenção para ter análises preditivas, com tecnologia compartilhada entre os nossos estados, talvez até com a formação de um órgão específico, de uma entidade consorciada dos nossos estados, a gente consegue fazer as análises preditivas mais precisas, ter ações de resposta quando de um evento climático num dos nossos estados também mais efetiva, né? Porque a gente já faz isso, de certa forma, numa ação de parceria, não sei se a palavra certa seria, mas camaradagem até. Sempre que existe algum tipo de fenômeno climático, nós nos telefonamos, né, nos conectamos para oferecer alguma estrutura um para o outro. A gente pode tornar isso uma ação automática, né, das nossas estruturas de defesa civil dentro de uma cooperação entre as nossas redes de defesa civil, porque aconteceu no Rio Grande do Sul, se deslocou para lá uma série de helicópteros efetivo, bombeiros de outros estados pela parceria que os estados ofereceram. Agora Santa Catarina, há uma ação novamente em relação a Santa Catarina. Então, trabalhar isso com protocolos, com um programa conjunto, parece fazer todo o sentido do ponto de vista de economicidade, de melhor capacidade de prevenção, de melhor capacidade de resposta. 3 suspeitos de integrar um grupo especializado em furtos residenciais foram presos nesta quinta-feira em uma operação conjunta da Polícia Militar de Garupaba e Imbituba, na região sul de Santa Catarina. Segundo a polícia, o trio teria furtado casas em bairros como Siriú, Areias do Macacu e Ressacada, em Garupaba. Diversos objetos furtados foram recuperados. E a diversificação da indústria catarinense foi um dos temas do Fórum Radar, aberto nesta quinta-feira. A Federação das Indústrias do Estado propõe um novo momento para a economia catarinense. A proposta lançada durante o Fórum Radar busca aumentar a diversidade da indústria catarinense. Um estudo realizado pela Fiesc, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, analisou cada uma das 20 micro-regiões. Além da valorização dos setores consolidados, o documento busca propor novos caminhos, novos negócios que possam aumentar a industrialização local. Vamos avaliar quais são as habilidades locais, as tendências locais, para dar auxílio incrementar
fomentar essas atividades e tornar Santa Catarina um estado ainda mais industrializado, um estado ainda mais desenvolvido. Por quê? Porque onde tem indústria, tem desenvolvimento, tem IDH elevado. Essa é a grande vocação de Santa Catarina, ser um estado industrial, e a Federação das Indústrias empenhando todo o seu trabalho em função de recuperar a economia catarinense cada vez mais e trazer, então, o desenvolvimento tão desejado e tão merecido de Santa Catarina. Considerado um dos estados com a maior diversidade industrial, Santa Catarina está de olho nas novas possibilidades, buscando a participação cada vez maior na governança ambiental, social e corporativa. A Fiesc proporciona aos empresários do estado um olhar direcionado para os novos modelos que estão sendo adotados em todo o mundo. Uma visão importante para as indústrias que querem se manter no mercado e garantir a competitividade mundial. É a nova indústria, é uma nova maneira de produzir. Nós não falamos em reindustrialização. Pós-pandemia houve uma mudança comportamental, uma mudança de consumo, e a indústria precisa estar preparada para essa nova realidade. Nós temos a questão da descarbonização, a questão da sustentabilidade. São fatores fundamentais para que a nossa indústria possa estar dentro do contexto mundial, dentro das políticas de ESG. Então, nós temos todo esse trabalho. O Fórum Radar é uma das iniciativas que permitem aos empresários ampliarem o conhecimento sobre as novas tendências e promover um network entre profissionais do mercado, o associativismo e o governo. No Brasil se fala muito em neoindustrialização, né? Uma nova indústria com ESG, com novas tecnologias, com Big Data, com robótica, mas isso aqui em Santa Catarina já é absolutamente uma realidade, né? Nós temos uma indústria super diversificada, né, que representa aí 35% dos empregos formais do nosso estado, quase 27% do PIB do nosso estado e, portanto, nós somos vanguardistas numa série de tecnologias. Esse encontro aqui na Fiesc, ele vem para troca de informações, para troca, né, de ideias e que se somam o setor público com o setor privado, né, para que a gente possa produzir ainda mais. O governador Jorginho Melo se faz presente através de vários secretários de Estado para que nós possamos apoiar e construir caminhos futuros para Santa Catarina. A questão do relacionamento é fundamental e essa é a oportunidade de relacionamento, de troca de informações. Então, achamos que é fundamental esse encontro agora para que nós possamos trocar informações entre os industriais catarinenses e brasileiros que estão nos prestigiando. E ainda nesta edição, um cágado é salvo pela Polícia Rodoviária Federal. O animal atravessava tranquilamente a BR-101. Moradores de bairro de Garopaba reclamam de constantes alagamentos. Nossa equipe foi ouvir quais planos a prefeitura tem para o local. E depois do intervalo, a gente fala sobre as eleições na Argentina. Javier Milei é o favorito no primeiro turno nas eleições presidenciais do país. E região norte de Israel é evacuada após início de ataques do grupo terrorista Hezbollah. Depois do intervalo, nós voltamos já. Aniversário premiadão Comprão. Você pode ganhar até R$600 em compras. Gire a roleta e tente multiplicar seu prêmio. Todo dia tem ganhador. E comerciante concorre a centenas de vales direto no caixa. Itaipava Pilsen 350 ml, 2,29. Se beber, não dirija. Contra filé ATC inteiro a vácuo a partir de 28,79 o quilo. Coxa e sobrecoxa de frango dorsal congelada, 5,79 o quilo. Ovos vermelhos ou brancos, bandeja com 30, 13,99 no cartão Coque. Café Caboclo a vácuo, 500 gramas, só 10,69. Omo lavagem perfeita, 2,4 kg, 25,99. Tudo é melhor no Comprão. Mel Garden Floricultura e Paisagismo. Serviços especializados em instalações de jardins verticais, buquês para presente, paisagismo interno e externo. Grande variedade de orquídeas, plantas, vasos, fertilizantes, terra e substrato. Na Rua Lajeado 369, bairro Pinguirito, em Garopaba. Somos a JJ Hotels Group. Com uma equipe especializada, vamos ajudar o seu hotel ou pousada a crescer nas vendas. Cuidamos de toda a parte de marketing e central de reservas, para que o seu hóspede tenha um atendimento privilegiado e a atenção que ele merece. Além de uma experiência de 10 anos no mercado, contamos com os melhores sistemas para o controle da sua hospedagem. Você se preocupa em receber os seus hóspedes, nós nos preocupamos em levar eles até você. Estamos de volta agora, 8h12.
Os argentinos vão às ruas neste domingo para o primeiro turno de uma eleição que apresentou campanhas cheias de incertezas, marcadas pelo medo e pelo cansaço. O favorito nas pesquisas é Javier Milei, ultraliberal e antissistema. Quem lidera as pesquisas é Javier Milei, um ultraliberal e antissistema que sacudiu o tabuleiro político quando foi o mais votado nas primárias de agosto. O economista de 52 anos construiu grande popularidade na televisão e nas redes sociais. Deputado desde 2021, propõe acabar com o que chama de casta política parasitária. No domingo, temos a oportunidade de voltar a ter a pátria, do nosso solo deixar de ser terra fértil para os políticos corruptos e que seja uma terra de oportunidades para todos aqueles que queiram progredir com base no esforço. O discurso de Milei, que inclui propostas como dolarizar a economia, acabar com o Banco Central e eliminar o Ministério da Mulher, tem cativado muitos argentinos em um país sufocado por anos de crise econômica e uma pobreza que afeta mais de 40% da população. No encerramento da campanha, Milei expressou confiança de conseguir uma vitória no primeiro turno, para o que seria necessário alcançar 45% dos votos ou 40% com 10 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Ainda que as principais pesquisas concordem que ele vai alcançar a maior votação, os institutos não se atrevem a prever uma vitória já neste domingo ou qual rival conseguiria chegar a um eventual segundo turno. Na segunda colocação das pesquisas está Sérgio Massa, representante do peronismo, é o ministro da Economia há 14 meses. Advogado de 51 anos, fez a campanha prometendo unidade em contraste com a ruptura representada por Milei. Díganle que el 10 de diciembre empieza um governo. Avisem que em 10 de dezembro começa um governo com um presidente que tem coragem para fazer as mudanças que fazem falta, que tem determinação de encarar a reconstrução da Argentina. Avisem que o pior está passando, que o que vem é muito melhor e que temos que fazer juntos. Está passando, que o que vem é muito melhor e que lo temos que fazer juntos. Em terceiro lugar nas pesquisas aparece Patrícia Bullrich, candidata da coalizão de direita Juntos pela Mudança. Ela foi ministra da Segurança do governo de Maurício Macri e se apresenta como uma mão firme para um país em crise. Cerca de 35 milhões de argentinos estão convocados para votar, para eleger também metade dos assentos da Câmara dos Deputados e 1/3 do Senado. As pesquisas prevêem que nenhuma força vai conseguir alcançar uma maioria parlamentar. O novo presidente deve assumir em 10 de dezembro para um mandato de 4 anos. E durante operações contra traficantes de drogas, a polícia equatoriana encontra cada vez mais locais clandestinos com animais exóticos. A tendência recente coloca em risco a biodiversidade do país. Uma tendência cruel virou moda entre os traficantes de drogas no Equador. Ao estilo de Pablo Escobar, chefões do tráfico criam zoológicos clandestinos que colocam em risco a fauna diversa do país. Hemos encontrado zoológicos, ¿sí? en las propiedades de los narcotraficantes. Temos encontrado zoológicos nas propriedades dos narcotraficantes, onde eles, para demonstrar seu poder aquisitivo, econômico, têm esses lugares que são o puro estilo de narcotraficantes colombianos dos anos 70 ou 80. Al puro estilo de narcotraficantes colombianos de los años 70, de los años 80. O fenômeno é recente e coincide com o aumento de violência e do tráfico de drogas no Equador, que é o novo centro logístico de exportação de cocaína para os Estados Unidos e a Europa. A Unidade de Proteção do Meio Ambiente da Polícia Local detalha que os animais selvagens começaram a ser encontrados há cerca de 4 anos em 20 ou 25 operações contra o tráfico de drogas. Em 2022, a polícia apreendeu e tratou 6.817 animais, em comparação com 5.951 em 2021. O principal elo entre esses crimes relacionados é a ilegalidade. Quando há tráfico de drogas, você pode ter certeza de que haverá tráfico de drogas e tráfico de vida selvagem. Espécies. A maioria dos animais apreendidos são levados para centros especializados em fauna selvagem para receber atendimento veterinário com o objetivo de avaliar uma possível reintegração. No entanto, em muitos casos, é impossível voltar ao ambiente natural. Temos animais que chegam com as asas e garras amputadas e um dano fundamental,
o dano psicológico. As aves já não se identificam como animais em seu estado natural e não sabem mais como sobreviver na natureza. Precisam ficar em lugares como este para reabilitá-los, exercitá-los. Reabilitá-los, exercitá-los. Abrigos como o Jardim Alado, que trabalha com a polícia, são destino final dos animais que sobrevivem ao tráfico. Aves sem bico, com garras amputadas ou incapazes de encontrar alimento sozinhas, passarão o resto de seus dias ali. Algumas terão a oportunidade, após semanas ou até meses de reabilitação, de voar novamente. No Equador, o tráfico de fauna selvagem é punível com até 3 anos de prisão, enquanto em países como a Colômbia e Peru, as penas vão de 9 e 20 anos, respectivamente. O Exército afirmou nesta sexta-feira que a maioria dos reféns sequestrados pelo movimento terrorista palestino Hamas está viva. Em Tel Aviv, o ministro da Defesa falou sobre as próximas fases do conflito. Uma enorme mesa de Shabá, dia sagrado que começa com o pôr do sol de sexta-feira e termina ao anoitecer do sábado, foi montada na Praça dos Museus, em Tel Aviv. Mas ninguém se sentou para comer ou beber. Este foi um ato organizado para render homenagem aos israelenses mantidos reféns pelo grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza desde o ataque lançado em 7 de outubro. A razão pela qual estamos fazendo isso é para expressar a enorme quantidade de reféns que estão sendo mantidos em Gaza. Há mais de 200 reféns civis mantidos em Gaza. Você não consegue nem mensurar esse número de civis que foram sequestrados de suas casas. Nesta sexta-feira, o exército israelense afirmou que a maioria dos reféns sequestrados pelo movimento terrorista palestino está viva. O comunicado informou que dos aproximadamente 200 cativos, mais de 20 são menores de idade e entre 10 a 20 têm mais de 60 anos. Cerca de 100 a 200 israelenses são agora considerados desaparecidos desde o ataque, em comparação com 3.000 no primeiro dia da guerra. Em uma reunião com autoridades em Tel Aviv, o ministro da Defesa, Yoav Gallant, falou sobre as próximas fases do conflito. Basicamente, serão 3 etapas. Primeiro, destruiremos a organização Hamas, destruiremos suas infraestruturas militares e governamentais. A próxima fase, depois disso, será mais prolongada. É uma fase de estabilização do sistema. E no final, chegaremos a uma situação em que haverá aqui um regime de segurança completamente diferente, em que temos total liberdade de ação e não há qualquer ameaça por parte da faixa de Gaza. Não vai demorar um dia, nem uma semana e, infelizmente, nem um mês. O governo contabiliza mais de 1.400 pessoas mortas em território israelense por milicianos do Hamas desde 7 de outubro, a maioria no primeiro dia do ataque de combatentes do movimento islâmico palestino a partir de Gaza. Segundo o Ministério da Saúde do Hamas, 4.137 palestinos, a maioria civis, morreram em bombardeios de retaliação do exército israelense na faixa de Gaza. O 7º voo da Operação Voltando em Paz decolou nesta sexta-feira de Tel Aviv, em Israel, por volta do meio-dia no horário de Brasília. O avião da Força Aérea Brasileira traz a bordo 69 passageiros e 9 animais de estimação. A previsão é de que o avião pouse no Rio de Janeiro no início da tarde deste sábado. Até o momento foram repatriados 1.135 brasileiros. E a fronteira de Israel com o Líbano sente os efeitos do conflito na faixa de Gaza. Milhares foram evacuados de cidades e povoados na região e vítimas foram registradas. Há 2 dias, o norte de Israel está cheio de soldados por todas as partes. Nos terraços dos bares, nas farmácias ou nos pontos de ônibus, os militares se preparam para uma eventual segunda frente contra o grupo terrorista libanês Hezbollah, desde o dia 7 de outubro, quando o movimento terrorista palestino Hamas realizou um sangrento ataque a Israel. A troca de disparos entre o exército israelense e os combatentes do Hezbollah, outro grupo terrorista pró-Irã, aliado do Hamas, aumentou no norte de Israel, perto da fronteira com o Líbano. Autoridades tomaram nesta sexta-feira a medida atípica de evacuar Kiryat Shimona, cidade com cerca de 25 mil habitantes, que faz fronteira com o território libanês.
muitos dos moradores já tinham partido. A última vez que tivemos foguetes lançados foi em abril, na segunda Páscoa aqui, e foi na noite de sábado, cerca de 20 foguetes atirados do Líbano para Shlomi, e esse é o próximo passo. Além da troca de tiros entre o exército israelense e o Hezbollah, o Hamas também reivindicou disparos a partir do Líbano. Nos últimos dias, 7.000 dos 9.000 moradores foram evacuados. Na segunda-feira, o Ministério da Defesa pediu a evacuação de 28 povoados e kibbutz, situados a menos de 2 quilômetros da linha azul que separa Israel do Líbano. Yesterday was 2 rockets in Kiryat Shmona, one in Metula. Ontem foram 2 foguetes em Kiryat Shimon, um em Metula e à noite em Manara, aqui na colina. Muito perto, e hoje não há ninguém em Manara. And today also in Manara. Entre os 360.000 reservistas convocados por Israel, a grande maioria foi enviada para a fronteira, que possui cerca de 120 quilômetros de extensão. No sul do Líbano, pelo menos 22 pessoas morreram violentamente desde o início da ofensiva, principalmente combatentes, mas também 4 civis, entre eles um jornalista da agência Reuters. Na faixa de Gaza, os repetidos bombardeios do exército israelense, realizados como resposta ao ataque de 7 de outubro, já deixaram mais de 4.000 palestinos mortos. E depois do intervalo, bombeiros da região sul de Santa Catarina ganham reforço com uma das maiores autoescadas mecânicas da América Latina. E a versão de moradores e da Prefeitura de Garopaba, no sul de Santa Catarina, sobre os constantes alagamentos de um bairro na região sul do município. É rapidinho, nós voltamos já. Já pensou em estar em um lugar assim? É que visitar minha morada é viver um sonho acordado. E agora ficou mais fácil para ti me conhecer. Curta Garopaba na palma da sua mão. Mais que um aplicativo, um guia turístico de tudo o que você pode fazer aqui. Tem praias, trilhas e calendário de eventos. Além do turismo cultural com boas histórias. Uma verdadeira viagem pelas minhas memórias. Isso tudo sabendo se tá quente, se tá frio, com a previsão do tempo. E até notícias, informações do horário de ônibus e de telefones importantes. Baixe agora mesmo, monte seu roteiro e curta Garopaba na palma da sua mão. Estamos de volta agora, 8h28. Para oferecer ainda mais suporte às ocorrências no sul de Santa Catarina, o 4º Batalhão de Bombeiros Militar de Criciúma recebeu na quinta-feira uma das maiores autoescadas mecânicas da América Latina, com 55 metros de alcance e capacidade de 300 quilos. A viatura vai ficar à disposição da corporação, mas pode auxiliar ocorrências desde Imbituba até Passo de Torres, na divisa com o Rio Grande do Sul. E outra boa notícia. Durante rondas, na manhã de hoje, em Tubarão, no sul catarinense, policiais rodoviários federais avistaram um cágado no acostamento passeando sobre a pista, com risco de atropelamento. Felizmente, o animal foi resgatado sem ferimentos e foi devolvido à natureza, longe da rodovia. O animal da espécie tigre d'água é geralmente criado em aquários caseiros quando filhote e pode ter sido abandonado depois de crescer. E o dia D da campanha de multivacinação em Santa Catarina será neste sábado. Amanhã, os postos de saúde ficam abertos até às 5 da tarde para vacinação. As equipes de imunização dos municípios catarinenses vão estar preparadas para atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. Além da poliomielite, serão ofertadas vacinas contra hepatites, BCG, a tríplice viral e também Covid-19. Lembrando, é neste sábado, dia D de vacinação em Santa Catarina. Postos abertos das 8 da manhã até as 5 da tarde.
E moradores do bairro Grama, na região sul de Garopaba, reclamam que muitas ruas do bairro estão com constantes alagamentos. Além disso, a comunidade tem queixas com as frequentes trocas de médicos no posto de saúde. Estas imagens foram feitas por moradores da rua Clemente Bernardino Machado, no bairro Grama, região sul do município de Garopaba. Aqui moram cerca de 40 famílias que, nos períodos de chuva, enfrentam dificuldades com o acúmulo de água na via. Aí até quando a gente vai ficar nessas situações, onde vários terrenos entram água na garagem, alguns entram dentro de casa água, os moradores onde moram mais na Baixada, eles têm que abrir vala para a água poder escorrer e assim cada vez mais a estrada vai ficando com buracos, difícil de passar, as pessoas que trabalham a pé têm muita dificuldade, as pessoas com os carros também têm dificuldade, porque aqui a gente teve moradores que tiveram os seus carros danificados por questão da água parada. Sem contar também a questão da saúde, que envolve muita saúde. Quem não tem o carro tem que pegar uma muda de roupa, tem que botar dentro de uma sacola, tem que atravessar com água pela canela ou pelo joelho para fazer esse transbordo aí. Nós já botamos vara de pescar, nós estamos pensando em botar um barco ali e esse problema não sana. Segundo os moradores, há pelo menos 8 anos, eles reivindicam por melhorias nessa rua, mas não são atendidos. Além dos buracos e constantes alagamentos, é necessário fazer esses pequenos valos para que a água possa escoar. A resposta que a gente teve, inclusive últimos dias de chuva, é que tem outros bairros em situações piores. A gente sabe que tem. Os moradores têm a consciência, a gente sabe que tem pessoas ilhadas, só que para isso chegar a acontecer tem que ser um nível de chuva muito alto. E nós aqui, um dia de chuva já é o suficiente para acontecer, né, do jeito que a estrada está, dos vídeos que a gente mostrou, que a gente faz. E infelizmente a gente não tem uma posição de dizer, não vamos fazer, ou vamos fazer tal ano, que daí vão protelando um ano após ano, e não se resolve isso. A rua já era poucos moradores, já deve ter mais de 50 residências ou mais nessa rua e não se resolve. O problema de alagamento não é exclusividade desta rua, o que torna o mesmo sentimento nos moradores de outras vias. A gente se sente muito abandonado, o bairro da Grama se sente abandonado por falta da prefeitura, não é desde hoje, já de anos. E a gente queria uma solução, né? A gente queria que a prefeitura se manifestasse, fizesse alguma coisa aqui por nós. Segundo a prefeitura, este alagamento é ocasionado devido a problemas de macrodrenagem, relacionado a parcelamentos irregulares de solos, em que terrenos particulares aterraram valos que eram responsáveis por este processo. Esse problema de macrodrenagem, infelizmente, as pessoas até agora não entenderam que essas ações precisam ser feitas no período de normalidade, enquanto a gente tem sol, que é para a máquina poder entrar, desobstruir um caminho, desobstruir o canal de macrodrenagem, para que a gente tenha eficiência. Junto a isso, a gente ainda tem alguns parcelamentos do solo irregulares ou clandestinos que estão inseridos em área de inundação. Então, enquanto a gente não conseguir limpar os canais de macrodrenagem, não há obra de infraestrutura que vá suportar essa demanda. Então, assim, a gente entende que há a previsão para pavimentar algumas vias, assim como instalar as caixas coletoras e direcionar a drenagem. Só que antes, a gente precisa fazer a limpeza de todos os canais de macrodrenagem. A pasta de infraestrutura do município informou que já existe projeto para esta rua e que já estão se organizando para que as obras iniciem no primeiro trimestre de 2024. O alagamento desta e de outras ruas é considerado situação de emergência. Mas, como são várias demandas, melhorias de macrodrenagem estão em processo de elaboração nos planos de trabalho. A gente já fez 2 reuniões com a Defesa Civil Federal. Tá? A primeira resultou na homologação do nosso decreto, a segunda foi para abrir os planos de trabalho. Então, o setor de engenharia está providenciando os planos de trabalho para a gente cadastrar solicitando recurso. Então, algumas coisas ainda dependem do repasse desse recurso. A limpeza da macrodrenagem é uma delas. Outra situação no bairro Grama é aqui no posto de saúde. Os moradores alegam constantes trocas e até períodos em que ficam sem médicos, prejudicando quem precisa do acompanhamento do profissional.
Já faz muito tempo que a gente está com esse problema, né? Os médicos vêm, ficam 4, 5 meses. Já tivemos anos que a gente ficou um bom tempo sem médicos. E aí, de tanto a gente lutar, eles tiveram uma solução. A gente chama como os tapas-buracos. Colocaram um médico onde ele vinha apenas uma vez por semana, apenas um período, para atender toda a demanda do bairro da Grama. É o suficiente? Não é o suficiente. Tem se intensificado cada vez mais. E eu, em questão, já tive acompanhamento ali com gestante, né? No caso, sou gestante de novo e estou tendo acompanhamento novamente. Agora foi trocado novamente o médico, enfermeiras, então tudo isso atrapalha na questão ali, né, do acompanhamento para mim, para o meu bebê, para a gente ter uma gestação totalmente saudável. É perigoso ficar nessa troca, né? É difícil, é complicado. Mas daí eles tomam conhecimento de um caso, sabem como a pessoa tem, já sabe pelo nome da pessoa. Quando acontece isso, o médico troca. Aí começa tudo de novo, daí começa o tratamento. Acontece também de trocar medicamentos, tu tá tomando um, ele passa a tomar outro médico dá outro medicamento. Ele tem que olhar tudo o histórico de novo da pessoa que está lá, que ele está tratando. A mãe de Rayane tem problemas cardíacos. Ela se preocupa que as frequentes mudanças possam atrapalhar no tratamento que ela precisa. Quem vem sempre atende a gente muito bem, isso é um fato, a gente nunca teve problema assim, o médico é ruim, não, a questão é que não ficam e não param ali por muito tempo. Por exemplo, agora a gente está com um médico que a gente sabe que ele é bom, mas a gente não sabe se ele vai ficar semana que vem, entendeu? Essa é a questão que está acontecendo aqui no Postinho da Grama. A secretária de Saúde de Garopaba alega que as mudanças ocorreram porque foi necessário destinar mais um médico para o bairro Campo Duna, devido à alta demanda na comunidade vizinha. Este profissional que foi trocado teria disponibilidade de horário que atende a demanda no outro local. No entanto, o médico que ficaria fixo na Grama teve que se afastar, resultando em mais uma troca. Eu tenho o Dr. Vicente, onde ele é um médico muito bom no momento também, muito querido, muito receptivo, muito bem visto perante os nossos pacientes. Só que o Vicente, ele teve um problema de saúde, infelizmente. A gente não pede para ficar doente. Então, o Vicente teve um problema de saúde, onde ele teve que se ausentar. E, nesse momento, eu pedi para o Dr. Luciano estar à frente da unidade da Grama para mim. Mas o Vicente vai retornar, só que eu não sei lhe falar a data, porque realmente ele teve um problema de saúde, onde ele vai ter que passar por uma perícia médica. Quanto ao período em que ficaram sem médicos, a secretária explica que o posto estava passando por manutenção. Em casos de emergência, a gestora recomenda que os moradores também procurem a unidade do Campo Duna. O Vamilto hoje ele pode estender, ele pode trabalhar no horário noturno também. Então essa foi também um ponto positivo da minha troca do Vamilto para o Campo Duna. Então eu como secretária pensei o quê? Quem está na Grama, automaticamente numa emergência, pode ir até o Campo Duna. E o Vamilto, ele é um médico muito querido por todos, né? Eu acho que isso que foi o baque maior ali na comunidade. Então, todo mundo pode sim, se caso a unidade não estiver ou por alguma ausência de um profissional, pode ir até o Campo Duna para ter o atendimento sim. E o Pix News de hoje fica por aqui. Mais notícias no nosso site pixtv.com.br. Siga nossas redes sociais, o endereço é @pixtvhd. A seguir, às 10 da noite, no Cinepix, Howard, o super-herói. Vale a pena conferir. E a gente se vê amanhã no Pix News especial de sábado. Até lá. Pix TV é conteúdo todo dia.